Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você só usa um IA ainda, está pegado a somente um IA, vamos para a segunda parte desse vídeo aqui, para desmistificar de vez essa questão aí de usar somente um IA, que inicialmente teria só uma parte, né? Seria um vídeo inteiro, mas ficou muito grande. Mas vamos direto aí, sem mais enrolação, vamos para a próxima IA. Vamos para o Perplexity, uma das minhas preferidas, Perplexity AI. Esse aqui é o carrasco do Google, tá, pessoal? Google passa apertado com Perplexity. Ela é uma IA em que Jeff Bezos, e é assim que pronuncia, tá? Ele falou isso na biografia dele. O Jeff Bezos da Amazon, ele investe bastante no Perplexity, que é uma IA focada em pesquisa. E eles têm um modelo próprio deles, que é o Sonar, e você pode fazer pesquisas rápidas aqui. Quando foi lançado o Perplexity? Não uso o Google mais hoje em dia para fazer qualquer tipo de pesquisa. Rapidinho ele vem, vou te dar as fontes, e as respostas costumam ser muito melhores do que do Google. E ele tem várias IAs dentro dele. Essa interface dele, pessoal, vem melhorando bastante. Antigamente era bem confuso. Aqui a gente consegue selecionar um modelo que a gente pode não só usar para pesquisa, porque a gente pode pesquisar na web, em áreas acadêmicas, em artigos acadêmicos e em redes sociais. Mas a gente pode desligar isso aqui e usar os modelos que tem disponíveis aqui, ó. Olha o tanto de modelo. Cloud 3.7 Sonneto, né, que tem em português, da Anthropic, que a gente já viu aqui agora. O 4O da OpenAI. Uns dias para trás, eles lançaram o 4.5 aqui, só que sumiu, tiraram o 4.5 daqui. Enfim, tomara que volte depois, né? Tem o Gemini 2.0 Flash, o modelo do Google, teoricamente o mais avançado, mas a gente sabe que tem um mais avançado, que é o 2.5, mas eles não lançaram para o grande público ainda. O Grok 2 não é o último da xAI, mas é o anterior. Tem aqui o R1 1776 da DeepSeek, que é o último lançado há pouco tempo da DeepSeek, que eles pegaram e hospedam isso nos Estados Unidos. Então, se você tem receio de usar em IA chinesa, a Perplexity, ela pega o código lá, que é código aberto, e hospeda lá nos Estados Unidos para deixar aqui já disponíveis para a gente. Tem o A3 Mini da OpenAI, que é um modelo mais econômico de raciocínio também, e tem o Cloud 3.7 Sonnet de pensamento também. Então, tem vários modelos aqui dentro. A gente consegue abrir arquivos aqui e tem o Deep Research deles, que é uma pesquisa profunda, como o da OpenAI. Eles lançaram logo em seguida, só que ele volta com respostas bem mais rápidas, por volta de menos de 3 minutos, e em texto mais conciso, mais curto. Então é muito bom, cada um você usa num caso específico. A OpenAI, se você quiser ter pesquisas mais profundas, você vai lá e usa. Se você quer uma pesquisa também mais rápida, em texto menor, para você ler mais rápido, pode vir no Perplexity. Ele tem essa área aqui, ó, de descobrir, tem umas notícias que eles ficam atualizando isso aqui direto, ó. Você pode colocar suas áreas de interesse. São notícias bem bacanas que os próprios usuários ajudam a tutorar aqui. E de vez em quando no celular eu coloco para ouvir essas notícias, apesar de que ele não é bom em pronunciar símbolos e siglas e tudo mais, mas eu gosto bastante dessas notícias do Perplexity. Aqui tem a biblioteca, os prompts que eu já fiz, pesquisas que eu já fiz, e tem também os espaços, que é como se fossem os GPTs lá do ChatGPT. Só que ele não está funcionando tão bem quanto os GPTs, tá, pessoal? Porque quando a gente cria um espaço, a gente pode nomear aqui e tal. E vou abrir um pronto aqui. Quando a gente sobe arquivos aqui, ó, ele não está funcionando muito bem. Então, o ChatGPT tem essa vantagem sobre o Perplexity aqui. Você tem que, pelo menos eu não testei recentemente. Tem que ver se recentemente eles já corrigiram isso. Então, se não uso mais o Google, toda pesquisa que eu faço, eu venho aqui rapidinho, seleciono se ele tem que buscar na internet inteira, ou acadêmico ou social. Uma pena que isso aqui não acessa o Twitter. Quando eu for falar do Grok, eu vou falar dessa diferença aí. Então tá eu com você do Perplexity. Eles têm uma grande vantagem também, hoje pra mim, que eles têm uma parceria com a Vivo, tá vendo? Eu tenho a conta Pro, eles têm uma parceria com a Vivo, que eles dão a conta Pro de graça por 1 ano, dependendo do seu plano na Vivo. Então, o próximo
vídeo que eu ia fazer depois do primeiro seria do Perplexity, mas eu vi mais sentido fazer esse vídeo aqui geralzão de várias IAs, dando essa ideia de que é bom vocês terem em conta em mais IAs. Então, aproveita aí e vê se você está elegível, se você tem Vivo e está elegível, e aciona o plano Pro da Perplexity por um ano. Perplexity, vamos pro Lechat da Mistral, que é uma IA francesa, quem diria em França. A França aí tem uma IA muito interessante, com a principal vantagem é de leituras de PDFs. Sabe aqueles PDFs que a gente não consegue selecionar um caractere, que é uma imagem? A gente precisa usar uma tecnologia chamada OCR. E o Mistral, eles fizeram um post lançando o Mistral OCR, que parece que é o melhor que tem no mercado hoje em dia, viu? Olha pra você ver. Aqui é o antes, né? O Mistral o Lechat teria que ler isso aqui. E ele transformou aqui, ó. Deu uma desformatadinha, mas leu tudo aqui, ó. Tabelas e figuras e tudo mais. Matemática, ó. Fórmulas. O original é esse aqui. E transformou tudo nisso aqui, ó. Todos os símbolos, letras gregas e tudo mais, que usam na matemática, né? Olha aqui, ó. Tem línguas difíceis como o hindi. Olha aqui que trem esquisito. Aí transformou aqui e tal. Sempre dá uma desformatada. Já é querer demais, né? Não desformatar. Aqui, ó. Um documento desse jeito, uma foto de um documento assim, ó lá, todo torto. Ele vai e transforma aqui ó, até a imagem, aí pra você ver. Que bacana. Tem árabe, ó. Que o original, ele pegou tudo aqui em árabe. Olha que caracteres difíceis. E aqui tem um ranking dos modelos lá, Google, Document AI, Azure, Gemini, GPT-4o, tudo mais. Todas as pontuações, matemática, multilinguagem, escaneado. Enfim, o Mistral OCR tem uma pontuação geral aqui de 95%, quase 95%, superior a todos aqui. Né? Scanner, 98%. E ele é multilingüe. Aqui a gente tem uma tabelinha das línguas, qual que é a pontuação de todo mundo e do Mistral, ó lá. Russo, 99%, os outros são 97%, 95%. Francês, 99%, os outros isso aqui. Deixa eu ver aqui um aqui. Italiano parece ser bem fácil, né? Italiano, olha lá, 98% aqui da Azure, Google Gemini 2.0. E ele sempre aqui beirando 99% em quase todos. Esse aqui deve ser turco, será? Esse aqui é espanhol, português, olha lá, 99,42%. Então, quando pensa em PDF e OCR, eu vou com certeza para o Mistral. Ele se chama Lechat, tá vendo? Gratuito. E é um trocadilho isso aqui. Lechat pode ser o chat, o bate-papo, vem do inglês, Lechat. Mas quem não fala francês aí, pode ser também, significa o gato em francês. Sabe que é um símbolozinho desse, um gatinho aqui, pixelado, lembrando aqueles jogos antigos. Então, é uma ferramenta também multimodal, eles têm canvas aqui dentro dele, geração de imagens, interpretador de códigos, busca na web. Mas quando penso em Lechat da Mistral, eu penso em leitura de PDFs OCR, ok? Então, do gato da IA, do Mistral, a gente vai direto pro Grok, que é o, para não falar palavrão aqui, o P louca da IA, pertence a xAI, de quem você sabe que é o Elon Musk, que tá por trás da xAI. Eu já falei até numa sequência de stories lá no Instagram, que eu deixei nos destaques lá, que essa IA é uma IA para adultos, e tem esse viés anti-censura, eles não gostam de censura nem nada. Nas outras IAs, vocês pedem alguma imagem de alguma coisa, sei lá, o Lula com o Bolsonaro. Outras IAs se recusam a fazer, o Grok não. Ó. Pedi aqui, ó, Elon Musk de mão dada com o Xandão, também em pé, parecido com a queda de braço, mas com posturas amigáveis e sorrindo. Olha lá. Veio aqui, ó, trouxe o Elon Musk com Alexandre de Moraes. Agora eu faço o mesmo com Lula e Bolsonaro. Olha lá. Que legal. Eu falei, depois faz o Wolverine, interpretado pelo Hugh Jackman, com traje do Homem-Aranha. Aí. E eles não estão nem aí, tá vendo? É pessoas conhecidas, celebridades políticos. A gente pode pedir pro Grok que ele não tem censura, ele vai lá e faz. Deve estar recebendo altos processos, né? Então, pra mim, são duas principais vantagens. SQ anti-censura e o acesso aos posts do Twitter. Por que isso é importante? A gente tem duas maneiras de entrar no Grok. Tem o grok.com e
eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, grok.com, Grok escreve assim, ó, Grok. E a gente entra aqui e também dentro do Twitter tem o Grok. Olha aqui pra vocês, que é o Twitter, o X, né? O Grok aqui dentro, ó. E deixa eu voltar aqui, tem uma coisa tampando aqui, gente. Acho que eu tava aqui nas notificações, isso aqui. Eu até fiz um teste aqui, ó. Eu fiz um tweet, eu coloquei @Grok. Quem descobriu o Brasil? Aí ele vem com a resposta depois pro Twitter. Pedro nos Cadral, não sei o quê. Eu falei, o Grok. E ele disse o que quando ele chegou? Fazendo aquela brincadeira do meme. Só que ele não caiu, não. Ele devia ter falado, cheguei, Brasil. Só que não, ele decepcionou a primeira vez. Ele me decepciona. Enfim, então você pode ir lá no Twitter e chamar ele. Ele vai embaixo de um Twitter e falar, Grok, isso aqui tem fundamento, isso aqui é verdade. Então é bem legal. Lançaram uma notícia essa semana também que ele vai ficar integrado ao Telegram. Então, ó, bem bacana aí, expandindo para outras ferramentas. E falando da ferramenta em si, ele tem o Deep Search. Não é Deep Research, mas é um Deep Search. É procura profunda. Que faz uma busca bem bacana também. Tem nos mesmos moldes lá do Perplexity, da OpenAI, do Google. Que tem o Genspark que tem esse recurso também. E agora eles lançaram esse Deeper Search, que é uma busca mais profunda em pesquisa estendida, mais raciocínio. Aqui é pesquisa avançada e raciocínio. Então, se você quiser que ele fique mais tempo lá, você põe o Deep. Que é o mesmo símbolo da OpenAI, você vê que copiou isso. Deixa ele aqui no Deeper Search. Isso aqui é de graça, tá, gente? Essa conta minha é de graça, não tem conta paga não, lá. Só é Super Grok, é assim no Super. Não tem conta paga aqui não. O Grok tem o Grok 3 e tem a geração anterior, que esse aqui tá dentro do Perplexity, o Grok 2, o Grok 3 não. Enfim, você tem também o pensar dele, que esse deixa o modelo pensando mais para ter uma resposta melhor, que é melhor para quando se faz perguntas de lógica, de matemática, de programação. Ele é muito bom em programação do Grok. O pessoal fez uns joguinhos muito bacanas quando lançaram ele. Mas as principais vantagens que eu vejo, essas que eu falei, essa ideal anti-censura que eles têm, eu gosto disso. E a questão de ter acesso ao Twitter, às postagens do Twitter, que é a nossa praça que tem hoje em dia, né? Praça de discussões, guardadas as devidas proporções, como se fosse a nossa ágora de hoje em dia. Por exemplo, eu posso pesquisar aqui, ó, me dê um balanço de postagens positivas e negativas da última semana sobre Donald Trump. Eu vou deixar aqui no Deep Search. Ele vai vir lá, vai referenciar os tweets e tudo mais. Então é interessante ele ter acesso ao Twitter, pessoal, porque as discussões hoje em dia acontecem lá, não adianta. Lá é a rede social da briga. É lá que as discussões começam e depois que elas espalham para as outras redes, Instagram. Então começa ali, aí vai pesquisando aqui, raciocinando e pesquisando Twitters e tal. Achou um post aqui, lá 10 páginas, enfim, pega páginas também, queria que você atesse só tweets, mas enfim. Depois ele vai voltar com a resposta aqui. E vai vir com a porcentagem. São tantos por cento de postagens positivas, tantos negativos. Às vezes, dependendo do prompt, ele traz o neutro também. Então, é a grande vantagem de ter acesso ao X. Ficaram 3 minutos pesquisando aqui. Rodaram agora o resultado. Pensaram bastante aqui, ó. Aí, falando aqui, contexto geral, metodologia, as palavras que eles usaram para tom negativo, tem as positivas, tem aqui para cima também. Alguns tweets que eles referenciaram e colocaram aqui uns exemplos. Tom positivo, 405 mil visualizações, tantas curtidas. Tem aqui um negativo, Bernie Sanders, 7 milhões de visualizações e 277 mil curtidas. Esse aqui foi o mais impactante. Enfim, diz que foi equilibrado e tudo mais. Aí ele dá os contextos aqui. Por isso que ele pesquisou em outros sites também, né? Ele deu o contexto aqui do que está acontecendo, o que aconteceu na última semana. Enfim, quando acontece algo bombástico, assim, eu quero ver como é que tá a opinião das pessoas nos Estados Unidos. Eu já pesquisei assim, eu quero só de tweets nos Estados Unidos ou da Europa. Aí ele tem um trabalho a mais ali, até bom ligar o Deeper Research, pesquisa mais profunda. Então gosto bastante disso aqui para ver como é que tá os ânimos de todo mundo na internet, principalmente no Twitter. Recomendo o Grok, inclusive no celular tem os modos de conversa, já falei para vocês no outro vídeo. O modo voz tem desde o berçário ao cabaré, lá joguinhos para criança de adivinhação, mas só em inglês, essa grande desvantagem.
Tanto as mais 18, descontrolado, sexy. Então eu mostrei um pouquinho para vocês lá no outro vídeo. Eu não posso mostrar todos os modos para vocês aqui ao vivo, porque teria restrições nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Então eu prefiro nem mostrar. Mas testa aí o Grok de graça. Eu recomendo aliado do Elon Musk, principalmente por conta da falta de censura e acesso às postagens do X em tempo real. Então agora vamos para o Google, olha só, o Gemini ou Gemini, como você preferir. Ele foi considerado que tinha ficado para trás por muito tempo, desde 2022. Empresas que estavam muito na frente dele, era a OpenAI, a Anthropic do Cloud, Grok estava muito na frente do Gemini, mas agora parece que eles deram uma encostada e talvez até ultrapassada, viu? Esse aqui é o site do Gemini mesmo, comum. Eles lançaram recentemente o Deep Research deles, aqui está em inglês mesmo. É pesquisa profunda. Tem um Canvas para criar documentos e códigos. Parece que está muito bom o criador de código deles. Tem aqui várias mídias. A gente pode mandar vídeo do YouTube para ele analisar. Ele entende tudo. Tem aqui os modelos disponíveis, o 2.0 Flash, que antigamente era o mais avançado. Tem aqui o Flash Thinking, que é o de pensamento, de raciocínio deles. O Deep Research também está aqui, é o mesmo botão aqui. Aqui você dá permissão para ele acessar os seus dados de pesquisa. Tem gente que não gosta dessas coisas, mas enfim. E agora apareceu aqui, não tinha visto ainda, ó, o último deles, o 2.5 Pro experimental. Que esse que tá lá no Chatbox Arena, esse que tá o primeirão aqui, ó, nos testes sérios. Então, eu recomendo demais vocês testarem. O grande diferencial do Gemini, pessoal, para mim, é a janela de contexto gigantesca deles. Enquanto o ChatGPT, a maioria dos modelos tem uma janela de contexto de 128 mil tokens, que é grande já, dá para conversar bastante no chat ali, dá para mandar documentos. Essa janela de contexto é tanto a entrada quanto a saída, tá, pessoal? Você joga uma pergunta ou documentos, ele conta o número de tokens que gira em média de 4 caracteres por token, e isso vai contando até chegar em 128 mil tokens. E a saída dele, o texto que ele te dá de volta, ou áudio, se tiver conexão plural, né, código, qualquer coisa que ele gerar e qualquer coisa que entrar de informação para ele usar, conta na janela de contexto. A maioria é 128, a do Mistral é 32 mil. O Grok afirma ter 1 milhão de janelas de contexto, mas tem gente que contesta e outros usuários dizem que por volta de 128 mil mesmo. O do Cloud é de 200 mil, é um dos maiores, só que do Gemini é até brincadeira, né? Parece até brincadeira, porque a janela de contexto deles é de 1 milhão de tokens, a maioria dos modelos. Tem um modelo deles, eu acho que é experimental ainda, é de 2 milhões de tokens. Mas tem gente que contesta também, tá, gente? Falar que é de 2 milhões, mas ele começa a alucinar, esse é um termo usado quando a IA começa a dar respostas erratas, não consegue lembrar mais de coisas para trás. Tem gente que fala que ele começa a perder o contexto com menos de 100 mil tokens. Então, sim, eles afirmam ter uma janela de contexto de 1 milhão, mas com certeza, quando eu penso em documentos maiores para analisar ou vídeos maiores de 1 hora, vídeo de 1 hora ele aguenta. Acho que 1 milhão de tokens cabe em um vídeo de 1 hora. Então, quando penso em janelas de contexto gigante, eu penso em Google Gemini. E agora eles resolveram o problema do modelo, parece que até o 1.5 e o 2 não eram tão bem avaliados. E o 2.5 está muito bem. E tem um ouro aqui do Google, que é o site do Google AI Studio. Que esse primeiro aqui é o dos usuários comuns. Tá aqui certinho, interface bonitinha. A gente digita e dá Enter, ele vai. Agora tem uma plataforma para desenvolvedores. Aqui, ó, API e tal. Google AI Studio, e aqui é uma plataforma para desenvolvedores. A gente escreve aqui, dá Enter, e em vez dele rodar, ele vai para baixo. Então, é para desenvolvedores testarem aqui e para ver se eles vão usar o Gemini em aplicações deles ou não. E aqui, ó, ele tem o contador de tokens, tá vendo? 1 milhão de tokens de contexto, esse Gemini 2.0 Pro. E tem vários outros modelos aqui, é o 2.0 Flash. Esse aqui, o gerador de imagens, antes da OpenAI, estava muito bem também. O pessoal estava avaliando muito bem. Trocava cor de cabelo, trocava coisa muito fácil. Só 32 mil tokens de gerador de contexto. Tem até o Gemma aqui, ó. Gemma, né? Como se fosse o irmão mais novo do Gemini. São modelos menores. Olha lá, 131 mil tokens, mas menores em relação aos parâmetros. As probabilidades, tá, em relação às palavras, é um termo mais teórico. Aqui dá pra gente controlar a temperatura, que é quanto a IA vai ser rígida
quanto a ela prever o token mais próximo ou não. Ou seja, aqui ela é mais como se fosse mais careta e aqui é como se ela fosse mais criativa. Então aqui é pensado em desenvolvedores, pessoal. Aqui a gente consegue editar questões de harassment, tipo assédio, ódio, conteúdo sexual explícito. Então a gente consegue manipular isso dentro do Google AI Studio, que é de graça, pessoal. Isso aqui é de graça. Tem uma parte aqui, o Stream Real Time, que a gente consegue compartilhar a nossa tela com o modelo e ele nos dá dicas. Ah, tem um programa aqui, estou mexendo no CapCut, que é um programa de edição de vídeos. Ah, não sei mexer no CapCut, aí você vai e seleciona aqui para ele visualizar essa tela e o cara, com o português meio quebrado, ele vai te ajudando ali. Ah, vai ali no lado superior à direita, clica ali e tal. Então, esse aqui é o Word do Google. Tá sendo realmente muito bom. O Google tá chegando, ou chegou já nas grandes empresas de AI. Então, recomendo principalmente vocês virem aqui no Google AI Studio. O próximo, pessoal, que eu consideraria é o Copilot. Principalmente se eu fosse empresário também, se eu fosse dono de alguma empresa. Por quê? Porque a modelo deles aqui não tem nada demais, tá? A plataforma deles online e tal é bacaninha, tem um aplicativo, a conversa dele é bacana no aplicativo, dá pra você praticar inglês e tudo mais. Só que o principal diferencial dele, pra mim, é a integração dele com as ferramentas do Microsoft 365, Excel. Eu não tenho, tá, pessoal? Vou até fechar aqui, só abrir para mostrar para vocês. Eu não tenho o Copilot integrado aqui, eu não pago, mas ele fica integrado aqui dentro das ferramentas. Tipo um chat aqui do lado, você vai perguntando, tem uma forma para fazer isso, isso, isso. Ele vem aqui e faz. No Word a mesma coisa, no PowerPoint a mesma coisa, te ajuda a fazer apresentações, Outlook, várias aplicações aí do aplicativos do Microsoft 365 são cobertos pelo Copilot. Então, eu também não poderia deixar de fora, eu não sou um usuário ativo do Copilot, mas para vocês verem que cada IA tem seu diferencial. Então eu dei um giro para vocês nas IAs, as principais, na minha opinião. Olha, ChatGPT, Claude ou Claude, tem gente que fala Claude, Gemini, Perplexity, mas cada uma tem suas vantagens e desvantagens. O Mistral, Lechat, é uma representação do OCR. Agora tem outras IAs mais específicas ainda, por exemplo, as IAs específicas para imagem, tem o Flux. Ele aqui tá dentro do Hugging Face aqui. Aqui eu fui o Flux aqui no Hugging Face, mas ele também tá no Perplexity. A gente consegue selecionar o Flux lá no Perplexity e gerar imagens por lá. Aí a gente coloca o prompt aqui, tá vendo? Não está com a interface para usuários, é da Black Forest Labs. Mas esse aqui é um dos melhores geradores que tem. A OpenAI agora deu uma sacudida nesse pessoal aí em Flux. Agora a Flux está passando apertado. Tem também esse Heavy, que também chegou muito bem. Esse aqui, ele melhora as imagens, esse CREA, deixa a qualidade das imagens melhor. Então, eu não costumo mexer muito com isso, mas eu estou até num grupo de WhatsApp de designers. Eles mexem bastante com essas coisas. Tem o ideograma, se eu não me engano, o nome. Tá aí. Tem as de vídeo em Sora, que é da OpenAI. Tem esse header aqui. Tem o Kling AI. Enfim. Eu ainda tenho umas outras, uma menção rosa para falar para vocês. Que é o Fathom, em bom português. Que você integra ele a ferramentas de reuniões, tipo Microsoft Teams, Google Meet. E ele vai lá e fica como se fosse uma pessoa tomando notas, notando as transcrições todas, identificando por pessoa. Então eu tô falando, ele reconhece minha voz, que é uma voz diferente da do fulano, do Betrano, e ele faz a transcrição inteira, e no final ele faz um resuminho lá, te dá um relatório, e ele coloca até próximas ações, coloca umas checkboxes com próximas ações do que foi falado na reunião, ele identifica essas coisas, então é muito legal isso aqui. É o principal do mercado, se não me engano, pelo menos é o que eu mais ouço falar. Tem o Dollar AI, que eu integrei ao meu calendário do iPhone. Deve ter jeito de fazer isso com Android também. Que você tem uma conversa no WhatsApp, eu mando para ele, pode ser por texto, por áudio ou até por imagens, que ele vai com base nisso, ele cria um evento no seu calendário, o seu calendário te lembra, ele também te lembra no WhatsApp,
E ele tem até um modelo de personalização até maior do que o próprio calendário do iPhone, porque no calendário do iPhone eu não consigo colocar lembretes maiores do que 2 horas, se a gente estiver falando de horas. Aqui com ele eu consigo de 6 horas, anterior a 80. Então eu gosto bastante do dólar. Vamos ver o que mais que eu posso falar aqui. A Sesame é muito boa para conversa, é que mais se aproxima de humanos hoje em dia para mim. Disparado é o Sesame. Tem esse agente aqui, o Proxy da Convergence, que é uma empresa europeia que tem agentes lá dentro. Tem o plano pago, tem o grátis também. Esse Napkin aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó. É transformar ideias em coisas visuais. Então, né, pessoal, acabei de abrir um novo, cliquei em New Napkin. Vou ler um textinho aqui sobre engenharia de prompt. Aí eu clico aqui do lado aqui no raizinho, ele vai ler aqui e vem com umas imagens aqui bacaninhas para você fazer postagens, fazer apresentações. Olha que legal. Então é bem bacana o Napkin. Tá vendo? Cada IA tem seu propósito. Menção honrosa aqui, outras IAs. Tá vendo? Vocês têm que ser organizados pra você ver. Eu tenho meus favoritos aqui do navegador. Tem essa aqui que é sobre evidências científicas, voltado mais pro pessoal da medicina, da área da saúde, para quem entende de ciência ou quer se aprofundar nisso. Eu gosto disso porque eu também cuido da minha saúde, não deixo só para profissionais. Eu também gosto de saber dessas coisas. Eu mostrei tudo isso para vocês entenderem. Eu recomendo que vocês realmente explorem esse mundo, essa revolução que a gente está tendo hoje em dia. Se você quer evoluir neste mercado, teste o máximo possível as mais variadas ferramentas. Você tem que se interessar, testar todas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender línguas. E eu vi uma analogia uma vez que eu peguei e gravei para minha amiga. Eu gosto de pensar que o mundo é como se fosse um livro de várias páginas. E o Brasil e o português é como se fosse uma página só desse livro. E eu fico triste às vezes que o brasileiro é bem isolado culturalmente. Normalmente nós só falamos português e viajamos aqui dentro do Brasil, ali Nordeste, Sul, Sudeste, Amazônia. Não que isso já não seja rico demais. O Brasil é muito diverso. Então tem seus defeitos, tem as suas belezas, as suas vantagens, mas o mundo é grande demais, gente. Às vezes, sei lá, certas pessoas ir para o Nordeste é mais caro do que ir para a Argentina. O Nordeste também tem áreas turísticas muito caras. É incrível, eu recomendo ir para os dois. Por que você tem que escolher entre um ou outro? Escolhe os dois. Então a IA é como se fosse esse livro mágico, tem vários aspectos aí dentro, tem várias páginas no livro. A OpenAI é só uma. A Meta AI, eu nem falei dela porque realmente ainda só conheço ela do WhatsApp ali, parece que tem outra plataforma deles, mas para mim é muito fraquinho ainda comparado com OpenAI e companhia. Mas não precisa ter o time OpenAI, o time Grok, o time Gemini, usa todas, não escolha somente uma. Então, se você quer se desenvolver nesse mundo e quer acompanhar aqui, que eu abra os bastidores para vocês, teste ferramentas, explique teorias, vamos comigo, se inscreve no canal, dá like, compartilha e vamos juntos nessa jornada aí, beleza? Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo.